Olá a todos. Neste vídeo nós vamos falar dos rituais judaicos, entendeu? Que logo após o nascimento, o que acontecia? Uma semana depois a criança era circuncidada, né, com 7 dias, depois levada ao templo para apresentação, né, e todos esses passos judaicos, né, da religião judaica. Então tem muitas, é o que no último vídeo eu disse, muitas igrejas hoje evangélicas que não aceitam os ritos judaicos, né, aceitam algumas coisas, né, que aqui eles faziam da religião judaica, e nós vamos ver algumas dessas coisas hoje, né, que faz parte da cronologia do Messias, tá ok? Então, continuando no livro de Lucas, capítulo 2, verso 21. Acredito que do 21 ao 40, ok? Diz assim: uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia de purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram as crianças para Jerusalém a fim de apresentá-las ao Senhor. Pois está escrito na lei: todo primeiro filho será separado ao Senhor. Todo primogênito, né? Ele era o primogênito. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas e 2 pombinhos, como a lei manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer ele iria ver o Messias, enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda. Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus, e ele disse: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já pode deixar este teu servo partir em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para nos mostrar os teus caminhos, a todos os que não são judeus, e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidas, e a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus de dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e falar a respeito do menino para todos os que esperavam libertação de Jerusalém. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei manda, José e Maria voltaram para a Galileia, para a casa deles, na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Certo? Então aqui nós vemos algumas partes judaicas, né? Porque aqui mesmo fala que era da lei de Moisés, né? Logo no começo aqui. Então logo a circuncisão, né, que estava na lei de Moisés, né? Como
muitas religiões hoje, acredito que até o catolicismo fala a respeito da circuncisão, às vezes fala até por higiene e tal, né? Mas de qualquer forma é pregado de alguma forma a circuncisão. Não importa o motivo, mas o que é feito, entendeu? Ah, eu roubei para matar, eu roubei para comer, eu roubei porque eu gosto. Roubei, né? Isso perante a nossa lei, tá? Vamos deixar bem claro. Então, mas eles fizeram, o que eles fizeram? Eles roubaram. Ah, foi para comer, ah, foi porque gosta, precisa ser preso, esse não precisa. Entendeu? Segundo a lei que é vigente hoje, uma coisa é, as duas coisas estão erradas. Entendeu? Mas na lei da antiga aliança, o que acontecia? A lei falava assim, ó, não colha tudo, todas as frutas do pé, deixa para que algum viajante pare e coma. Hoje isso aí é considerado roubo. Você entra num lugar para pegar uma laranja e tal, você está no meio do caminho, você vê uma cana, você quer chupar, oh, o cara tá roubando uma cana, oh, o cara tá roubando laranja. Entendeu? Antigamente isso não existia, mas isso não vem ao caso, só para demonstrar a lei hoje, entendeu? E como nós entendemos, tá ok? Então, o que acontece? Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado este nome ao menino antes de ele nascer. O nome era dado no dia da circuncisão, né? Seria o dia do primeiro ato, né? Hoje a gente batiza, né? Não tem os católicos batizam a criança, os evangélicos apresentam no templo, né? Mas como um ato judaico, né? Não como isso aí não é um mandamento, entendeu? Isso aqui é ato judaico. Eles moravam em Israel, e isso aqui fazia parte de um ato judeu. A antiga aliança, os mandamentos de Moisés na antiga aliança é para judeus, entendeu? E aí do versículo 22, chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia de purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém a fim de apresentá-la ao Senhor. Então, segundo a lei de Moisés, né, chegou o dia da cerimônia de purificação conforme manda a lei de Moisés, né, porque ele estava debaixo da antiga aliança ainda, né, de apresentar e fazer essa apresentação, né, ir até Jerusalém e apresentar a criança lá naquele lugar. Então levaram a criança a Jerusalém a fim de apresentá-la ao Senhor, pois está escrito na lei, todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer um sacrifício, 2 rolinhas e 2 pombinhos, como diz a lei do Senhor, como a lei do Senhor manda. Então, mas no dia de oferecer hoje, no dia de hoje, você vai oferecer uma criança na igreja. Você mata rolinho, você mata pombinha? Mas aqui diz de matar rolinho, matar pombinha. No dia da apresentação. E agora? Por que uma coisa pode e a outra não pode? Né? Ah, aí vira magia negra, aí vira alguma coisa, vira, né, macumba, como muitos dizem, né? Mas aí, é a lei. Por que uma parte da lei é feita, a outra não é feita? Entendeu? Essa é a pergunta. Ah, eu faço isso, eu apresentei meu filho na igreja. Você matou rolinha? Você matou pombinho? Não, mas tá aqui, ó. Fizeram isso com Jesus, foi macumba? Não, então por que você não fez? Se você pratica uma religião que tem que seguir algum lugar, por que você não faz isso? Né? Igual Jesus disse lá em Mateus 23, lá que a gente vai ler lá para frente, falou assim, por que vocês dão dízimo disso e não faz o que é mais importante? Faça uma coisa sem omitir as outras. Mas nós vamos chegar lá. Porque a pessoa hoje em dia faz uma coisa e omite as outras, né? Como o próprio Messias disse, eles fazem uma coisa e omitem outras. Tá certo um ou tá certo outro? Não, para estar certo tem que estar certo tudo, o conjunto, né? Obedecer o próprio Messias.
Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso, esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e o próprio Espírito lhe tinha prometido que, antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo, quando os pais levavam o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda. Entendeu? A lei. Hoje nós temos a graça, né? O favor imerecido, né? A graça quer dizer o favor imerecido. Hoje nós não merecemos isso, mas eles nos dão esse favor da salvação, né? Simeão pegou o menino no colo, louvou a Deus e disse, entendeu? Engrandeceu a Deus e disse. Ele adorou a Deus e disse. Ele não cantou a Deus e disse, né? Então, louvor não tem a conotação que tem hoje. Isso aí nós vamos fazer um vídeo mais para frente, chama Gírias Gospel, né? E disse, agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar este teu servo partir em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar os seus caminhos a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo Israel. Aqui mesmo ele já está falando uma coisa assim que não vai do tempo dele, já vai à frente do tempo dele, porque até esse momento a salvação era apenas para Israel, né? O povo, se ele chegasse e abraçasse a causa do Messias e não tivesse feito com ele o que tinha feito, nós não teríamos chance hoje, entendeu? Mas como está escrito, o próprio pai já sabia da história, que ele enviaria o filho e o povo, tanto que já estava no livro dos profetas escrito que iria acontecer, né? Mas se o povo, vamos dizer que se o povo fizesse isso, nós não teríamos chance, entendeu? Ele veio para os seus e os seus não quiseram, e sim está escrito, né? Então, se ele veio para os deles não quiseram, o que ele fez? Jogou isso aí para nós, para os gentios. A salvação veio para nós também, por meio da morte, tá? Da morte do Messias. O povo recusou ele como o rei, porque ele não veio como um rei material, como muitas coisas, muitos lugares pregam, né? Coisas materiais, né? O próprio Satanás ofereceu coisas materiais para ele, né? Ó, tá vendo isso aqui? Ó, levou em cima do monte lá, tá vendo tudo isso aqui que você tá vendo? Eu te darei tudo se você se prostrar diante de mim e me adorar. Entendeu? Coisas materiais, mas ele nunca pregou isso. Nunca pregou, nunca falou para fazer, né? Então, essas coisas que a gente vai vendo, né? E que está além do tempo. A gente precisa ser como esse senhor aqui. Ele estava vendo muito além do tempo dele, né? Ele estava já vendo a salvação do povo não judeu. Ele é um cara que tinha muito amor no coração. Pode ver que aqui no começo, quando fala dele, ele era bom e piedoso, né? E esperava a salvação de Israel. Então, qual que eram as qualidades dele? Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. Isso é a narrativa de Lucas. Mas quando ele fez oração, ele mesmo já quis que a salvação viesse para os que também não fossem, né, israelitas, os gentios, né, que somos nós hoje, que chegasse para nós, a todo o povo, a toda a terra, né, a salvação. Então isso que é maravilhoso. Ele não estava preso ali, naquele momento de judaísmo dele. Ele era uma pessoa já liberta dessas coisas, né, liberta do que se era ensinado. Então ele só foi até aquele lugar mais por encontrar ali o pai e a mãe do Messias, né? E ter o contato com o Messias, né? De fazer essa oração, de ter essa chance de falar tudo isso para que a gente pudesse escutar essa história maravilhosa, né? Aí continua dizendo assim, 33. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus:
Este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente. Entendeu? Aqui ele está falando do próprio povo dele, né? Porque ele não saiu dali para fazer, né? Ele não procurou gentios, os gentios foram atrás deles, né? Para aprender, para conhecer, né? Mas ele praticamente não saiu ali daquele meio, né? Ele veio para os seus, né? Este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente, né? E ele veio ali, teve os discípulos, teve pessoas que trabalhavam por trás, né? Tinha as mulheres que o seguiam, que ajudavam, né? No ministério do Messias ali. Então tinha muita gente envolvida, ele moveu muito o coração, tirou do Império Judeu, né? Assim, que eu falo do judaísmo, da religião judaica, né? Quando eu digo judeus, eu estou dizendo da religião, entendeu? Porque o povo religioso, o judaico, é ele que vai confrontar o Messias desde o começo do ministério dele até a morte. Eles vão comprar o Messias para matar. Nós vamos ver isso durante a leitura da... Foi o povo religioso daquela época, entendeu? E não deixa o povo religioso de hoje fazer a mesma coisa, entendeu? Nos calarem, tá ok? De muita gente em Israel aqui, ó, que ele fala assim: esse menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele. Pessoas de Israel, que é o que a gente vai continuar lendo depois no ministério dele. E assim os pensamentos secretos delas serão conhecidas, e a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. 7 anos depois... aqui está falando de uma mulher, de uma idosa, né? De 84 anos, e que era profetisa. Mas aí o pessoal vai falar assim: mas João Batista não foi o último profeta? Como é que ficou ela então? Ela é mais velha do que profeta. João Batista veio depois dela. Então, na contagem cronológica, João Batista foi o último, entendeu? Ela veio antes dele. Ela profetiza ali, profetiza na questão de proferir, entendeu? Ela já não era aquela profetisa de igual Isaías, Zacarias, tal, de ter visão, de Deus falar, mas era de pronunciar, entendeu? De proferir. A palavra profeta é derivado de proferir, de falar, de anunciar, entendeu? Então ela era profeta, né? Vamos ver aqui, a profetisa. 7 anos depois que ela havia casado, seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo. Adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Entendeu? Aqui diz que, na verdade, ela nem... né, que ela ficava no pátio do templo, ela jejuava e fazia orações. Né? Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. E com certeza ela estava ali perto, ali onde foi falado, né? Simeão, tal, e toda aquela conversa que teve um pouquinho mais para trás. E a partir daquele momento ela chegou e começou a falar a Deus, né? Ela começou a louvar e falar a Deus. Ela não cantava e falava. Ela adorava a Deus e falava. Ela exaltava a Deus e falava. Ela engrandecia a Deus e falava. Né? Então a palavra louvar não tenha como hábito de falar assim: louvar é cantar. Não. Hino é cantado. Música é cantado. Louvar é adorar. Exaltar,
glorificar, engrandecer, entendeu? Adorar. Quando terminaram de fazer todo o que a lei do Senhor mandava, José e Maria voltaram para a Galiléia, para a casa deles na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Então, depois de todo esse momento passado, com certeza desse dia do nascimento para cá, teve esse período da circuncisão, da purificação, né? E com certeza eu não lembro agora quanto tempo que durava a purificação, acredito que era uma semana. Se alguém souber, deixa aí no comentário, se tiver o link, o endereço na Bíblia, onde fala da purificação lá na lei de Moisés, pode colocar aqui no comentário aqui embaixo, tá ok? Então, a leitura de hoje foi essa, né, com respeito ao Messias, os rituais judaicos, né, que muitas religiões hoje praticam, né, e o judaísmo nada mais é do que uma religião para aquele povo que veio da antiga aliança, né? Eles tinham os mandamentos, eles tinham as leis de Deus, que eram os 10 mandamentos, e eles tinham a lei de Moisés, que seria como a nossa lei hoje, igual, não a nossa lei pessoal hoje, você não pode matar, você não pode, isso aqui vai acontecer com isso se você fizer isso, a mulher que adulterar, a lei acerca de pegar em defunto, essas coisas todas, entendeu? Isso era lei para eles, o povo de Israel, tá ok? Então nós já estamos na época da graça, né? Do favor imerecido, né? Então nós estamos debaixo de outra lei que nós vamos ver mais para frente. Nós vamos ver o Messias começando a falar daqui para frente, ele sendo batizado, e ele vai começar a ensinar o que é a graça, né? O favor imerecido, a benevolência do Pai, como que isso vem para nós, gentios, ok? Então qualquer dúvida, põe no comentário aí embaixo, deixe seu like, compartilhe com toda a sua família, com seus grupos, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, coloca onde você quiser esse vídeo, mas compartilha com pessoas que elas precisam também conhecer a palavra do Altíssimo, ok? Muito obrigado e até mais.